se aquele acontecimento com o policial lá em Planaltina foi por vingança. E a polícia, saiu a nota hoje, né, que a polícia prendeu mais 4 aí por morte de PM e uma é do Exército. Secretário. André, ali não parece ser vingança não. Era uma turma que estava saindo de um evento, de uma festa e resolveram abordar o policial sem saber naquele momento que era policial e ao vê-lo fardado, acabaram atirando no sargento. Foi uma perda, né, para todos nós, até porque o sargento Sérgio, ele era um cara muito respeitado, um profissional muito competente. Ontem eu fui ao enterro dele, a gente percebia a comoção nos colegas. Foi uma perda. Agora, isso aí faz a gente pensar no seguinte: o Brasil hoje comemora muito o aumento da expectativa de vida da população, acho que já está beirando aí os 75 anos, né? O país evoluiu muito nesse aspecto. Em compensação, a expectativa de vida do policial é de pouco mais de 50 anos, porque a média é muito puxada para baixo em razão dos jovens que morrem, né, em combate, que morrem em razão do ofício, pelo fato de ser policial. E morrem muito novos e acabam puxando essa expectativa de vida dos policiais muito para baixo. Então é uma carreira realmente muito sobrecarregada, muito sacrificada, e a gente tem que repensar, inclusive a legislação. Por exemplo, nos Estados Unidos, se o cara comete um crime como esse contra um policial, acima de tudo um policial fardado, ou seja, o cara, nos Estados Unidos a pena é muito mais grave, ela é uma pena muito mais elevada do que se o cidadão agride ou atenta contra a vida de um cidadão comum. Por quê? Porque o policial, além de ser um pai de família, além de ser o cara estava saindo de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, né, meu amigo? Pô. O cara, ele representa o Estado, não o policial militar. O cara com a farda, é o Estado. Quando você dá um tiro num policial fardado, você está atirando no Estado. Na bandeira. Então, além do ser humano, do pai de família, então isso é terrível. Eu acho que o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem que repensar essa legislação e agravar a pena dos crimes cometidos contra policiais ou agentes do Estado. Agora a pergunta que se faz: o secretário colocou na questão de um policial, mas quando um bandido mata um pai de família, como é que fica essa situação? Exatamente, é o que eu estou falando. A lei não é para todos? A lei é para todos, Celson. A gente tem que endurecer a lei, inclusive essa questão da reincidência. O cara que às vezes mata um, mata dois, mata três e é preso, mas colhe os benefícios da legislação, que é frágil, volta para as ruas rapidamente, volta a matar, a polícia volta a prender. Quantos casos que a gente tem dos bandidos que já conhecem os policiais pelo nome? Uma coisa é a polícia, outra coisa é a justiça, né? Mas acima de tudo, viu, Toninho, é a legislação, porque a justiça aplica uma lei que é fraca. Então fica essa ideia de que a polícia prende e o juiz solta, mas não é isso. Na verdade, a legislação que é fraca que permite isso, né? Infelizmente. Mas na verdade nós temos que pensar nisso sim. Agravar a pena daqueles infratores, daqueles criminosos, sobretudo esses que são reincidentes, que praticam o mesmo crime 1, 2, 3, 10 vezes e continuam voltando rapidamente às suas e continua a delinquir, continua a cometer crimes. E mudar também a legislação com relação a menor. Eu acho que passou da hora da gente discutir isso daí. Mais uma vez, nesse caso do sargento Sérgio, que vocês estão noticiando aí, ele tinha menores envolvidos naquela situação. Então isso aí, a quantidade de menores que vem cometendo crimes, estudado, cometendo crimes, conhecendo a legislação e cometendo crimes justamente porque a legislação é branda no que diz respeito aos crimes cometidos por menores, isso tem sido uma enormidade. Os menores antigamente, muitas vezes, eram só utilizados como instrumentos de maiores de idade que lideravam as quadrilhas, mas hoje você já tem menores que são líderes de quadrilha, e eles são muitas vezes muito mais violentos do que um bandido maior de idade. Porque o bandido maior de idade, às vezes ele já tem uma família constituída, ele tem filho, ele sabe um pouco o que é o valor de uma vida. O menor mata um pai de família igual mata um passarinho, sem responsabilidade nenhuma, sem saber que aquilo ali está destruindo um lar, e infelizmente isso acontece com muita frequência. E os menores hoje, de 16, 17 anos, não podem aí dizer que não conhecem a legislação. Pelo contrário, eles conhecem muito bem e estão cometendo crimes justamente porque conhecem essa legislação que é frágil. 12 minutos faltando para as 8 da manhã, são os cabeças da notícia. No caso do policial do Riacho Fundo, tem informações que talvez sofreu um assalto também, né? Foi vítima de um assalto. Pô, também, e o tenente, ele, graças a Deus, ele tá fora de perigo. As últimas informações que a gente teve, pelo menos, foram no sentido de que a cirurgia deu certo, ele está recuperando bem, né? Mas foi mais um caso lamentável. Que agora a bandidagem não está respeitando nem a polícia mais, né? Pois é, agora eu vou te falar uma coisa, viu, André? A gente vê que no que diz respeito aos números,
A gente tem conseguido reduzir a criminalidade de uma forma geral. A gente enfrenta um problema seríssimo. Hoje nós somos a terceira maior metrópole do Brasil, né? A gente sempre fala isso. Mas, por exemplo, o número de homicídios. O primeiro semestre de 2013 apresentou uma redução de 12% com relação ao primeiro semestre de 2012, né, do ano passado. Latrocínios, para mim, é um dos crimes mais graves que tem. Porque no caso dos homicídios, a gente sempre está dizendo o seguinte: aqui em Brasília, especialmente, o perfil de quem está morrendo é o mesmo perfil de quem está matando, na sua grande maioria. Tem as exceções também. Tem gente de bem também que, infelizmente, às vezes é vítima de homicídio. Mas isso é uma minoria, né? Realmente são casos muito raros. A grande maioria, mais de 80% das pessoas que morreram no Distrito Federal vítimas de homicídio, são pessoas vítimas de acerto de conta. É bandido matando bandido. É o traficante que não recebe do outro traficante, que pegou droga em consignação e não recebeu, ele mata. Então, isso aí representa mais de 80% dos homicídios do Distrito Federal. Então, a população de bem pode ficar tranquila no que diz respeito a isso daí. Não é ficar tranquila no sentido, não existe criminalidade. Existe. Infelizmente, nós temos hoje quase 3 milhões de habitantes só dentro do Distrito Federal, sem considerar a região do entorno. Nós somos uma grande metrópole e violência existe nas grandes metrópoles, a gente está procurando combater. Mas Brasília ainda é, especialmente se comparada a outras grandes capitais, a outras grandes regiões metropolitanas, nós ainda somos, sem dúvida nenhuma, o melhor local, o lugar mais seguro do Brasil e que tem melhor qualidade de vida. Isso aí é algo que a gente pode se orgulhar. 10 minutos faltando para as 8 da manhã, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mania, no Jornal da Mania, são os cabeças da notícia. Fala, Celso. Eu quero concordar com o secretário em alguns pontos, mas outros não. Uma outra situação, eu sou morador de Águas Claras, mas eu quero que me externar as demais cidades, principalmente Varjão, Itapuã, Ceilândia, a questão dos postos comunitários, que o Arruda colocou ali, foram prometidos 300, mas sequer foram feitos ali aproximadamente os 80, 90. E principalmente em Águas Claras, onde eu moro, onde eu resido. Eu não vejo policiais lá nos postos, secretário. Celso, aí coloca-se que o número de sequestros relâmpago diminuiu, conforme o DFTV mostrou ontem à tarde. Mas, Celso, é pura verdade. O sequestro relâmpago diminuiu realmente, diminuiu 32%. A gente tem que mostrar os números que são bons também, graças a Deus. Como a gente trabalha com muita transparência, os números ruins a gente mostra, os números bons a gente mostra também, até para mostrar para a população que muitas vezes não tem razão de estar apavorado. Né? Não tem, a situação está sob controle. Violência existe, mas é igual a gente está falando, existe, mas está sendo combatido. A segurança pública combate violência, ela não gera violência. Com todo respeito que eu tenho a você, Sandro, o Fraga esteve aqui na semana passada, a Liliane Roriz, que tem um programa aqui, sempre está combatendo, defendendo os interesses do povo, o João de Deus, prefeito de Água Fria. De Água Fria também, sempre fizeram alguns comentários em relação à sua pessoa, sobre a sua atuação na secretaria. Eu discordei deles, fiz sua autodefesa aqui. Mas sim, a gente vê o seu esforço, mas comenta-se que você não tem o poder da caneta, que o governador não deixa. É verdade isso? Não, isso não é verdade não. Deixa eu só falar a respeito dos postos aqui que você falou e já vou lhe falar sobre esse segundo ponto. Com relação aos postos, o policiamento comunitário que você falou aí, de Águas Claras, tudo, esses postos que foram adquiridos, conforme você disse pelo governador... Não, estou dando a referência de Águas Claras, tem Itapuã, que sequer tem posto funcionando lá dentro. Celso, esses postos, do jeito que eles foram adquiridos, isso foi uma irresponsabilidade. Eles compraram 300 postos, onde em cada posto teria que trabalhar com 16 policiais, respeitando o regime de escala dos policiais. Se você coloca 16 policiais em cada posto, sendo 300 postos, é uma loucura. Você não ia ter polícia militar na rua mais. Não, mas aí eu discordo de você de um ponto. Por exemplo, as manifestações. Toda a corporação da Polícia Militar e os policiais civis vão lá para as manifestações, o governo tira os médicos dos hospitais e manda para lá. E aí? Não. Mas... Peraí, Celso. Não, para que as pessoas possam entender, pô. Vamos devagar, vamos devagar. No futebol tem policial. Tem médico. Agora, não tem. Entendi. Mas veja bem, Celso, isso daí se faz com um esforço muito grande. Não é que você não tenha policial não, mas você pega um policial que às vezes está trabalhando em outras regiões administrativas, e Brasília nesse aspecto é muito sobrecarregada, porque o número de manifestações que nós temos aqui, por sermos a capital federal, é um número muito maior do que tem em outras regiões do país. Né? Vem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste, vem todo mundo manifestar aqui em Brasília porque é a capital. Então a gente muitas vezes é obrigado a deslocar policiamento de alguns pontos para poder cobrir, né, a região onde está acontecendo a manifestação. E uma outra coisa que a gente faz também, que aí o governador Guinella ele criou agora um número de cotas, mais 5.000 cotas de serviço para serviço voluntário, que é o cidadão, o policial, que está na escala de descanso dele, mas ele trabalha naquele período, né, para poder
fortalecer a corporação que precisa dos homens nas ruas naqueles momentos mais graves, naqueles momentos de crise. Por isso que você fala aí que nas manifestações seria uma quantidade grande de policiais, mas ali tem policiais que são deslocados de outras regiões administrativas e tem policiais também que estão na escala de folga, mas vêm trabalhar em razão dessas cotas que você abre um concurso público. É uma operação especial, né? Nós estamos fazendo. Sandro, e com relação a esses postos aí que o Celson falou, essa é uma reivindicação muito grande da comunidade. Como é que vai fazer? Os postos... Eles serão ocupados? Pois é, agora veja bem. O que nós estamos fazendo é algo muito melhor, eu acho que muito mais dinâmico. Né? Nós criamos os postos móveis. Então se vocês circularem, por exemplo, ali na frente do Hotel Nacional, naquela região... Mas em Brasília eles vão também nessas áreas novas, secretário. Não, mas é o que eu estou falando, Celso. Esses postos móveis, eles estão sendo distribuídos em todas as regiões administrativas, todas. Agora estou dizendo aqui, mais perto daqui da rádio, se vocês circularem aqui perto da rádio, vocês já vão ver. Mas a minha preocupação é lá em Ceilândia, lá no Itapuã, lá no Paranoá. No Varjão, conforme você falou. Sim, no Varjão, onde pela primeira vez na história nós ficamos 1 ano e 2 meses sem nenhum homicídio, já fruto do trabalho que a gente está fazendo aí através desse projeto Ação pela Vida, que a gente consegue reunir, a gente consegue acrescer a força da polícia, a força da comunidade, através dos consegues, que no Varjão é um consegue muito atuante, através da participação da administração. Então o Varjão não é coincidência que ficou mais de 1 ano sem ter nenhum homicídio, não. E quando teve homicídio lá nesse ano, foi um homicídio ainda que envolvia pessoas de fora do Varjão, tanto o autor quanto vítima. Então veja bem, a gente tem que acreditar que essa política que a gente está fazendo é uma política séria e que já está surgindo os resultados. Agora você tem razão quando você cobra segurança para as demais regiões administrativas, a gente está fazendo isso daí. Nós temos hoje mapeado todo o Distrito Federal e a gente pode apresentar que em cada uma das regiões administrativas, as mais ricas e as mais pobres, né, os problemas estão sendo identificados e estão sendo atacados de frente. Agora eu vou sair daqui da rádio de vocês e vou lá para o Itapuã e Paranoá. A gente, toda quarta-feira, nós vamos às regiões administrativas, às diversas regiões administrativas, para poder conhecer os problemas reais ali daquela localidade, junto com a população. Que aí não tem jeito de mentir. A população não mente. Você chega lá e fala, ó, o que está mais preocupando aqui, o Paranoá e o Itapuã, o problema é tal, o problema é X. Né? E a gente vai atacar aquele problema. Então é por isso que os resultados estão começando a aparecer. Então a gente tem que acreditar e ajudar. A comunidade tem ajudado, tem participado, os consegues têm um papel importantíssimo nisso daí, assim como a administração também tem. Segurança pública não é só polícia na rua, não. A nossa política na segurança pública é bandido preso e polícia na rua. Polícia na rua e bandido na cadeia. A nossa política é essa. Mas você faz segurança pública com iluminação, você faz segurança pública com revitalização da cidade, com calçamento. Tudo isso daí é segurança pública. Por isso que o governador Agnello está tentando integrar essas diversas áreas, colocando todo mundo para trabalhar junto, para uma área ajudar a outra. E a repercussão vai se dar também na segurança pública. Ele só não respondeu um questionamento que eu fiz aqui, a questão da caneta. Você tem autoridade para assinar? Porque hoje, pessoal, eu sou um secretário de Estado, eu sou um administrador. Mas de fato quem manda é o governador, o padrinho político. Na minha área eu tenho toda a autonomia. Na minha área, como secretário de Segurança Pública, eu assino, a caneta é minha, né? Eu resolvo, a gente faz as licitações, a gente responde por isso. Agora, tem outras áreas que não tem a caneta, evidentemente. E quanto às críticas que você sofreu aqui nas últimas semanas? Não, peraí. De quem? Uma coisa de cada vez. Daqui a pouquinho o Sandro vai falar sobre isso, o Alberto Fraga, ex-deputado federal. Está ouvindo para a gente, passou a mensagem. Exatamente. E falou. Um abraço ao Fraga. Aliás, mandou até uma. Tá aqui mensagem aqui. Manda um abraço pro Sandro Avelar. Eu gosto do Fraga. Eu vou depois fazer os comentários pertinentes aí, caso o Fraga tenha falado. Você ouviu a entrevista? Pois é, eu vi. Eu também ouço o programa de vocês toda manhã.